Ripple XRP, a criptomoeda que destruiu o governo americano. Essa foi uma das maiores guerras em tribunais do mercado tradicional contra as criptomoedas. E para surpresa de muitos, as criptomoedas venceram. Mas parece que essa batalha ainda não acabou. Ainda tem muita coisa para acontecer, o governo americano não está satisfeito com esse resultado e até um ex-funcionário diretor da SEC disse: comemorem enquanto podem. O que será que ele quis dizer com isso, hein? Mas com essa vitória, a XRP subiu mais de 70% em menos de 24 horas. E outras moedas também acompanharam essa alta. Mas será que essa comemoração não foi prematura demais? Tem muita coisa sendo falada no mundo inteiro, e aqui no Brasil também. Só que aqui eu vou mostrar o que ainda não foi dito em nenhum outro lugar. Porque eu vou mostrar a verdade não revelada na batalha entre a XRP versus o governo americano. The SEC brought 3 lawsuits. They brought a lawsuit against Chris Larson, the co-founder of Ripple. They brought a lawsuit against me, and they brought a lawsuit against Ripple. Para você entender por que essa moeda está na mira do governo, nós temos que esclarecer o que é a Ripple, que hoje é a quarta maior criptomoeda do mercado. Ela está no topo, e para chegar lá ela precisou de muita coisa para até mesmo incomodar o governo dos Estados Unidos. A Ripple é basicamente uma empresa com fins lucrativos e que atende o sistema bancário. A Ripple Labs é a empresa por trás da moeda XRP. É a mesma coisa que a Apple vendendo iPhones. No caso, a moeda XRP é o produto e a Ripple Labs é a empresa que criou ele e continua lançando atualizações para melhorar esse produto. Então, para resumir todas as atividades dessa empresa, a Ripple Labs está mais próxima de se parecer com um banco porque ela também foca em pessoas que querem fazer remessas internacionais. E o seu objetivo é oferecer soluções para envio de dinheiro de forma rápida e barata. Agora, você pode não saber disso, mas existe um grande problema quando você quer enviar dinheiro de um país para o outro. Quem já viajou para fora sabe qual é a burocracia por trás de fazer remessas e câmbios e quão demorado e caro são essas taxas. E tudo isso acontece porque esse tipo de transferência acaba passando de um banco para o outro até chegar no seu destino final. E dependendo da transação é preciso converter a moeda para dólar e depois para a moeda local, e isso acaba demorando bastante e também encarecendo todo o processo. Em alguns países esse processo é até mesmo ilegal. Na Argentina, por exemplo, você tem vários câmbios diferentes no país e o oficial é cerca de 2 vezes mais caro do que o câmbio paralelo, que é proibido de se utilizar, mas muita gente utiliza. Mas no caso da empresa por trás da XRP, a Ripple Labs, ela vem para resolver esse grande problema muito comum no mundo inteiro. Só para você ter ideia, a maioria das transferências internacionais hoje utiliza o SWIFT, que é um protocolo que compõe cerca de metade de todas as transferências e remessas internacionais, e ele movimenta cerca de 6 trilhões de dólares por dia. Mas como eu já falei antes, é muito lento e as taxas são muito altas. Mas então a grande pergunta é, como é que a Ripple resolve as transferências e o câmbio de forma tão eficiente? Bom, a Ripple possui uma interoperacionalidade. Essa palavra difícil quer dizer que ela consegue se comunicar com outras redes, como por exemplo o dólar, o euro e até outras criptomoedas, e para fazer isso ela precisa emitir os chamados IOUs. E só quem fez a emissão disso consegue fazer as transações. E todas as taxas dessas remessas são pagas utilizando a criptomoeda XRP. Além disso, você também pode trocar a própria XRP e para isso você não precisa emitir nada, e isso facilita bastante a troca de valores entre duas partes. E o produto principal da empresa Ripple é chamado de RippleNet. Essa é uma rede que teoricamente usa um sistema descentralizado, e eu vou falar mais para frente do porquê teoricamente, mas essa rede usa o modelo Consensus, que é chamado de Unique Node List. É uma coisa que parece complicada, mas não é, porque basicamente esse é um dos produtos da Ripple Labs que promete corrigir o problema dos bancos com a lentidão das transações e também a velocidade. Então, se você quiser transferir seu dinheiro, é só utilizar a rede da Ripple, a RippleNet, e assim a sua transação vai sair de forma bem mais rápida e barata. Alguns anos atrás, um dos problemas detectados na rede da Ripple, porque esse era um ambiente perfeito para ser utilizado por golpistas que faziam lavagem de dinheiro, etc. Mas, obviamente, a Ripple implementou na sua rede um sistema anti-lavagem de dinheiro e até incluiu uma forma de detecção de fraudes. Na verdade, eles resolveram esse problema tão bem que já existem várias grandes empresas usando esse sistema. Por exemplo, a própria American Express. Essa é uma das maiores empresas que oferecem serviços financeiros no mundo inteiro, principalmente de cartões de crédito. E ela se juntou à Ripple. Até aí tudo bem. Mais uma empresa que fornece pagamentos mais eficientes, transações mais seguras. Mas por que será que o governo dos Estados Unidos iria implicar com a Ripple? O que de tão grave eles estão fazendo? Para responder isso, vamos voltar em 2020, início do ciclo de alta das criptomoedas. Estávamos na pandemia quando a Ripple
recebe um processo de um regulador. Nesse processo eles dizem que a Ripple estava quebrando as regras do mercado por levantar 1,8 bilhões de dólares ilegalmente, vendendo o token digital XRP como não sendo um valor mobiliário. Só para você entender o que é isso, segundo o site do nosso governo, são valores mobiliários quando ofertados publicamente quaisquer títulos ou contratos de investimento coletivo que gerem direito de participação, de parceria ou remuneração, inclusive resultante de prestação de serviços cujos rendimentos advêm de esforço do empreendedor ou de terceiros. Exemplificando todo esse texto comprido, entram em valores mobiliários, debêntures, CRIs, ações, BDRs. Essa é uma lista longa de ativos e eles também queriam incluir a XRP e outras criptomoedas nessa mesma lista. Só para você entender a importância disso, lá nos Estados Unidos, qual é que é o órgão responsável por esses ativos? Obviamente que é a Comissão de Valores Mobiliários dos Estados Unidos, ou também conhecida e chamada como SEC. Olha só, de acordo com a Suno, a SEC é uma agência independente responsável por proteger e regular o mercado de capitais americano. Adicionalmente, ela também é responsável por manter o funcionamento justo dos mercados de valores mobiliários através do monitoramento das operações das empresas. Então, quando a Ripple levantou o capital por meio de investidores profissionais sem ser regulamentada como valores mobiliários, a SEC disse: opa, isso está errado, vocês fizeram uma operação ilegal. Mas o que aconteceu na semana passada é que a juíza federal de Nova York decidiu que a XRP era sim um valor imobiliário, só que apenas quando foi vendida para investidores institucionais, seguindo o acordo com contratos escritos. Mas ela não era mais quando foi oferecida ao público no mercado secundário em plataformas de negociação. Então, pera aí. Então quer dizer que ela é e também não é considerada um valor imobiliário? Como assim? Eu sei que parece confuso, mas foi essa a decisão que o mercado cripto comemorou na semana passada, como uma vitória parcial, e por isso a XRP subiu mais de 70% em menos de 24 horas. Só que lembra também que o ASEC disse lá no início que isso ainda não acabou, e realmente não acabou. Esse processo já está correndo desde 2020 e essa é uma decisão parcial. A Ripple ainda tem mais processos pela frente, mas esse é só o começo da regulamentação de todo o mercado cripto, porque existem diversas outras empresas e moedas na reta da SEC, então realmente não acabou. Até o Stuart Alderoty, que é o chefe legal da Ripple, fez uma postagem provocando a SEC e disse, traduzindo: a SEC perdeu 4 de seus últimos 5 casos na Suprema Corte, graças aos poucos que tiveram coragem e recursos para lutar contra o bullying da SEC e se agarrar a posições legais que não eram fiéis à lei. Então olha só, parece que os vilões são a SEC, não é mesmo? Desse jeito que a gente tá olhando. Mas eu vou te dizer que tem algo mais fundo aqui, um lado obscuro da Ripple que não foi mencionado pelo chefe jurídico legal da empresa. Lembra que eu falei que a função da empresa é basicamente solucionar problemas de transações? Então, para que isso funcione, a SEC também alegou que os executivos mantinham uma oferta pública inicial, um IPO ou ICO da XRP, que era um título não registrado no momento da captação de dinheiro. E segundo a denúncia feita contra a Ripple, ela levantou fundos vendendo token XRP em ofertas não registradas para investidores lá nos Estados Unidos e também no mundo inteiro. Além disso, a Ripple ofereceu bilhões de XRP em troca de serviços que não são monetários, como por exemplo criação de mercado e mão de obra. O processo também alegou que o Chris Larsen, cofundador e ex-CEO da Ripple Labs, juntamente com Brad Garlinghouse, o atual CEO da Ripple, também se envolveram em transações pessoais não registradas da XRP no valor de aproximadamente 600 milhões de dólares. E o negócio ainda vai mais além, porque eles também foram acusados de promover vendas de XRP para reforçar as operações da própria empresa. Uma promoção ilegal, é aquele tipo de propaganda que não pode ser feita. E olha só outra coisa, o processo também alegou que os réus não registraram suas ofertas e vendas de XRP ou cumpriram qualquer isenção de registro em violação às restrições federais de registro de leis de valores imobiliários. Basicamente, se tudo isso aconteceu, a SEC tem razão em cair em cima da Ripple, porque tudo isso realmente é ilegal. Mas por enquanto nada foi comprovado e os processos foram vencidos pela Ripple. Então até que se prove o contrário, a Ripple ainda é inocente. Mas antes de continuarmos essa discussão, você também precisa entender algo muito importante: como que os criadores fizeram a Ripple funcionar. Basicamente, a Ripple Labs lançou uma criptomoeda chamada XRP e essa criptomoeda funciona como uma blockchain
blockchain, muito parecido com as outras criptomoedas no mercado, mas com algumas diferenças importantes. Primeiro, as transações são confirmadas em menos de 5 segundos e o custo de cada transação é de 0,0002 centavos, que é muito barato. Segundo, a blockchain pode lidar com cerca de 1.500 transações por segundo, o que é muito comparado com as outras blockchains de suas concorrentes. E isso acaba sendo estranho, porque eu, por exemplo, não consegui encontrar nenhuma explicação técnica para essa velocidade muito acima da média. Aí você pode pensar, mas o que isso tem a ver com o caso da SEC? Bom, pensa comigo, a XRP é uma criptomoeda que pode rodar sem ter a Ripple Labs, mas a empresa Ripple Labs precisa da XRP para poder vender o seu sistema da RippleNet. Outra coisa também é que a blockchain da XRP não usa o sistema de Proof of Work ou Proof of Stake para validar as suas transações, assim como é no caso do Bitcoin ou do Ethereum ou outras moedas por aí, porque são basicamente esses sistemas que garantem a segurança e a veracidade de cada transação. São eles que garantem que não vai haver fraude. E no caso da XRP, eles usam um método chamado de Unique Node List. Resumindo isso, basicamente é um sistema centralizado onde a Ripple Labs cria uma lista com um grupo de pessoas em que eles confiam. E assim, quem está nessa lista decide o que é adicionado ou não na blockchain. E nesse sistema eles não usam nenhuma prova de trabalho e nem recursos de staking. O que eles usam é essa lista de fontes confiáveis. E para não me estender aqui, você também precisa saber que a XRP, a criptomoeda da Ripple, pode ser dividida em 6 casas decimais e eles chamam a menor fração de drop, que é basicamente 0,000001 XRP. O que eu quero dizer com tudo isso é que a grande questão da XRP, que acaba sendo um pouco estranha, é que não existe recompensa por executar a validação das transações, assim como ocorre com outras criptomoedas, na mineração do Bitcoin, por exemplo, ou nas validações do Ethereum. Quem está fazendo tudo isso tem uma recompensa e por isso as pessoas constroem galpões inteiros com placas de vídeo para minerar o Bitcoin, porque elas ganham dinheiro por validar as transações. Mas no caso da XRP não. Então por que será que alguém iria querer fazer isso sem uma recompensa? A menos que essas pessoas quisessem se unir ao time deles e fazer transações falsas. E essa é uma das grandes dúvidas por trás da XRP. Inclusive muitas pessoas afirmam que pela XRP ser muito centralizada, eles podem fazer o que quiser, como por exemplo fazer uma transação de 600 milhões de dólares para seus criadores, sem imposto, sem regulamentação, etc. Ou você também pode promover vendas de XRP para arrecadar mais dinheiro para a sua empresa e fazer uma espécie de manipulação de mercado. Eu não estou acusando ninguém aqui, mas agora dá para entender até por que a SEC entrou com esse processo contra a XRP. Afinal, tem muita coisa não esclarecida no sistema deles e não é muito transparente. E também lembra que uma das premissas das criptomoedas era a independência dos bancos e de órgãos centralizados? Se a XRP é centralizada, qual seria a grande vantagem comparada a algum banco? E por isso, um dos maiores riscos da XRP é o fato de que um monte de validadores daquela lista de nomes confiáveis e únicos podem se unir e fazer transações falsas, gastando dinheiro de pessoas que estão utilizando a RippleNet sem que elas concordem com isso. Então é por causa de tudo isso que a SEC entrou com um processo argumentando que a XRP é um título e não apenas uma moeda, e que ela cometeu diversas infrações nas suas operações. Mas esse é um processo enorme, extremamente importante para o mercado cripto, porque o seu resultado também vai estabelecer padrões para futuras criptomoedas semelhantes e também processos futuros, porque de 2018 até 2022 muitas moedas fizeram rodadas de captação de dinheiro similares a essas feitas pela XRP, e ainda não temos uma regulamentação oficial do mercado cripto, mas basicamente a SEC quer tratar a XRP como se fosse uma ação ou um título público, e se a SEC é o órgão que regulamenta isso, eles querem que a narrativa da XRP mude, porque lembra que eu falei que eles também se vendem como um sistema de transações mais barato, mais seguro e mais rápido do que os oferecidos pelos bancos hoje, mas também que não tem como saber como eles fazem isso de fato. O outro lado da moeda também é que esse processo acaba falando mais sobre quem os Estados Unidos é do que sobre a própria Ripple. Isso porque o governo está infeliz que a XRP possa se parecer com uma ação, funcionar como uma ação, cheirar como uma ação, mas não ser classificada como um valor mobiliário. Beleza, Eric, entendi que a XRP venceu a maioria dos processos, mas que ainda não acabou e que ela também não é santa. E existem várias suspeitas por trás da empresa, mas é inocente até que alguém prove o contrário. Também entendi como funciona a empresa da Ripple, mas e agora? A XRP é uma boa para investir? Afinal, ela subiu 74% em 24 horas e ainda tem mais processos pela frente. Se ela continuar ganhando assim, ela vai subir mais ainda? Bom, para responder essa pergunta, você também precisa entender sobre a tokenomia da XRP. Basicamente, a XRP é usada para transferir dinheiro, então para gastar XRP é preciso ter demanda em seus produtos.
e assim o preço da moeda sobe, e assim quem investiu nela ganha dinheiro. Mas essa moeda tem um suprimento fixo de 100 bilhões de moedas e supostamente não pode haver mais moedas criadas no mercado. E desses 100 bilhões de tokens, 20% foram para os fundadores, 7% para a Ripple Labs e 40% foram inicialmente vendidos para empresas e investidores individuais. Enquanto isso, o restante foi dado para a Ripple Labs, que recebeu a cada mês 1 bilhão de Ripples por um total de 33 meses, ou seja, 33 bilhões. Mas a moeda XRP ela é gasta em taxas de transação e também existem pessoas que acabam perdendo a moeda. E por isso que, teoricamente, essa moeda é deflacionária. Ela ganha valor ao longo do tempo. Mas olha só, se você já é mais atento e entende um pouco mais do mercado cripto, já deve ter percebido que beleza, a XRP faz tudo isso, mas e as stablecoins? Não fazem a mesma coisa? As stablecoins também resolvem esse problema de transações bancárias. Além disso, elas também resolvem o problema de transações internacionais. E se você usar uma solução para ter escala em uma Layer 2, que são aquelas soluções de segunda camada, como por exemplo do Ethereum, também é possível solucionar o problema de velocidade e taxas mais baixas. E além disso, as stablecoins são um pouco mais transparentes, dependendo, é claro, de qual que você está usando. Só que essa é a grande pauta entre a XRP e stablecoins, só que em 2022 as stablecoins sofreram bastante e perderam muita confiança do mercado, justamente pelos problemas de perda de paridade. E por causa dessa perda de confiança, a XRP ganhou muita força. Outro ponto é a comunidade. A XRP tem uma das comunidades mais fortes do mercado cripto. Não é à toa que ela é a quarta maior criptomoeda do mercado. Outra coisa a se considerar é que se você pensa em comprar agora, também ela já subiu bastante. Ela quase dobrou de valor em pouco tempo. Será que não seria uma alta especulativa e pontual? E que depois ela vai ir perdendo valor novamente? Olha só, outra coisa para se pensar é que estamos cada vez mais próximos do halving do Bitcoin. E geralmente nesse evento as criptomoedas começam a subir exponencialmente. E como a comunidade da XRP é forte, e no último evento que tivemos desse tipo, 12 meses depois a XRP explodiu. Será que isso não vai acontecer novamente? Bom, não tem como saber, mas a ideia aqui é te dar todos os lados para você pensar se vale ou não a pena investir nela e seguir os seus princípios. Eu particularmente não tenho XRP em carteira, mas ela está vencendo os processos contra a SEC e também ganhando confiança do mercado. O CLO da Ripple até disse que a XRP pode ter uma adoção maior, até mesmo por parte dos bancos. Isso iria aumentar bastante a demanda por XRP, fazendo o token se valorizar. Mas a guerra entre o governo americano e a Ripple pode ter tido uma vitória para a Ripple, mas talvez quem mais tenha vencido no médio e longo prazo tenha sido o mercado cripto. E o desfecho de tudo isso só vamos saber quando esses processos acabarem. Então o que precisa ser feito é dar tempo ao tempo, porque a guerra ainda não terminou.